Boas-vindas a mais uma análise da nossa série. Hoje a gente vai direto ao ponto para falar de uma decisão estratégica que, olha, muitas vezes passa batida lá na alta gestão, mas que tem o poder absoluto de transformar o chão de fábrica e dar aquele gás na lucratividade. Estamos falando da padronização de controladores lógicos programáveis. Porque, no fim das contas, quando os sistemas industriais falam a mesma língua, a eficiência simplesmente dispara. Mas por que a integração e a manutenção acabam sendo tarefas tão caras e complexas? Bom, a gente precisa encarar uma dor que tira o sono de muita gente na gestão. A realidade de um chão de fábrica moderno pode ser bem caótica e, claro, exaurir o orçamento. O motivo? Cada máquina nova ou cada processo que a gente adiciona na linha muitas vezes chega falando um idioma proprietário completamente diferente. Sem um padrão, a fábrica vira uma verdadeira torre de Babel tecnológica. Legal, vamos destrinchar essa ideia com essa citação da Altus. Cada equipamento tem seu próprio controlador e, muitas vezes, seu próprio jeito de ser programado. Isso pode tornar a integração e a manutenção desses sistemas uma tarefa complicada e cara. E é bem isso, né? Essa falta de padrão cria aquela armadilha que a gente chama de aprisionamento tecnológico, o famoso vendor locking. Fica absurdamente difícil e super caro atualizar as máquinas porque as equipes de engenharia têm que lidar com um monte de linguagens diferentes. É um ralo de tempo e dinheiro. Para organizar nossa análise, o roteiro passa pelo desafio da automação, a solução IEC 61313, os benefícios estratégicos aos gestores, as linguagens padrão e manutenção, a reutilização de código e, por fim, a interoperabilidade na indústria. Ponto 1. O desafio da automação. A complexidade dos controladores lógicos programáveis sem padronização global. O grande obstáculo da manufatura hoje é justamente esse. Sistemas isolados seguram a inovação. Quando a gente não tem diretrizes globais para os CLPs, qualquer manutenção básica ou expansão drena horas preciosas da engenharia. E aí, os orçamentos inflam, simplesmente porque é preciso contratar um especialista diferente para cada marca de equipamento da planta. Não tem como sustentar um modelo de negócios assim se a ideia é crescer e se adaptar rápido ao mercado. Ponto 2. A solução IEC 6173. A norma IEC 6131-3 é um padrão global da International Electrotechnical Commission. Ela define diretrizes e linguagens de programação padrão para controladores, garantindo interoperabilidade. O que é realmente fascinante aqui é como a engenharia global se juntou para criar um verdadeiro tradutor universal. Essa norma não é só mais uma atualização técnica de software, não. Ela é o padrão de ouro que harmoniza aparelhos de fabricantes totalmente diferentes. Definindo esses elementos comuns, ela garante que todos os CLPs, não importa a marca, trabalhem juntos com aquele desempenho máximo. Ponto 3. Benefícios estratégicos aos gestores. De um lado, a abordagem proprietária, com vendor lock-in, altos custos, dados isolados e manutenção lenta. Do outro, o padrão IEC 61313, trazendo interoperabilidade, redução de custos, fácil integração, independência de hardware. E por que a diretoria deveria se importar com norma de código? O contraste é gigante. No modelo antigo, a empresa fica refém do fornecedor e gasta horrores com treinamento e manutenções que param a fábrica. Com o novo padrão, a porta se abre para a interoperabilidade, e isso significa cortar custos de verdade e ter a liberdade de escolher o melhor equipamento pelo melhor preço, sem aquele medo de incompatibilidade. Vamos ver alguns elementos comuns e seus benefícios. A tipagem de dados previne erros logo na fase inicial. As variáveis criam independência de hardware e protegem os dados. Já as tarefas garantem eficiência em tempo real. Traduzindo isso para o lado dos negócios. A tipagem rígida é, na prática, uma prevenção embutida contra erros. Ela impede, por exemplo, que o sistema tente fazer uma operação absurda antes mesmo da máquina ligar. Separar o código com variáveis protege tudo se precisar trocar a máquina física. E as tarefas garantem que sistemas críticos ajam na hora exata. É dinheiro no bolso puramente através da previsibilidade. Ponto 4. Linguagens padrão e manutenção. As 5 linguagens padrão são Ladder Diagram, ideal para sequenciamento lógico. Function Block Diagram, para visualização de fluxo de dados. Structured Text, para algoritmos matemáticos complexos. Instruction List, entregando alta performance e controle de hardware. E Sequential Function Chart, para o controle de processos sequenciais complexos. E o legal dessa estrutura universal é que a norma não engessa ninguém. Ela entrega uma caixa de ferramentas padronizada, tipo um canivete suíço. A equipe pode escolher a ferramenta certa para o problema certo, mas sempre dentro de um ambiente de software seguro e conhecido por todo mundo.
O texto diz o seguinte: técnicos e engenheiros programam diferentes CLPs usando as mesmas linguagens, sem a necessidade de aprender novos métodos para cada equipamento. Ou seja, o ponto crucial é: chega de mandar as equipes de manutenção para treinamentos caríssimos e demorados toda vez que chega uma máquina nova de outro fornecedor. Como todo mundo já domina as linguagens base, o tempo de resposta para resolver falhas cai drasticamente. A agilidade que isso injeta no dia a dia da fábrica não tem preço. Ponto 5. Reutilização de código. Passo a passo da reutilização. 1. Criar uma unidade organizacional ou bloco funcional. 2. Testar a operação encapsulada. 3. Reutilizar um componente com segurança em infinitas instâncias. E é aqui que a mágica da redução de custos a longo prazo realmente acontece. Imaginem isso como peças de montar, tipo Lego. A equipe cria um bloco de lógica, testa exaustivamente e ele vira um tijolinho blindado. Depois, é só copiar e colar essa mesma lógica em milhares de outras instâncias. O tempo para escrever e validar programa novo simplesmente despenca. Temos exemplos de blocos funcionais que economizam muitas horas de engenharia. Temporizadores, detectores de borda, contadores, memorização 7/reset e geradores de pulsos. Em vez da equipe ter que reescrever a lógica de um botão toda santa vez, é só puxar um bloco padronizado que já está lá, prontinho, como o tom. Além de poupar um tempo absurdo de desenvolvimento, isso diminui demais o risco de erros no futuro e garante que a linha de produção continue rodando lisa. Ponto 6. Interoperabilidade na indústria. Interfaces e endereçamento padronizados garantem a troca eficiente de dados. Quando a gente junta todas essas ferramentas estruturadas, o resultado é uma fábrica totalmente integrada e pronta para o que der e vier. A troca de dados eficiente é o coração de tudo isso. Graças às interfaces padronizadas, plugar um equipamento 0 km na linha não significa mais ter que reescrever código ou bagunçar o ecossistema que já está funcionando. A comunicação rola de forma nativa e super confiável. A AutoSérie Nexto traz controladores modernos e de alta velocidade, desenvolvidos nativamente sobre a norma, usando o Master Tool para organizar e reutilizar códigos. E isso ilustra muito bem a aplicação prática de tudo que a gente falou. Esses controladores são criados já na fundação da IEC 61131-3. Usando softwares de configuração alinhados com a norma, dá para misturar linguagens de forma transparente e reaproveitar todo o código nas próximas versões. É a interoperabilidade levada a sério para dar conta de todas as exigências da indústria 4.0. Fica a reflexão: os sistemas atuais da fábrica estão verdadeiramente preparados para a indústria 4.0 ou a operação continua refém de linguagens proprietárias e manutenções caras? Essa é uma autoavaliação estratégica fundamental, porque padronizar, pessoal, não é um mero detalhe tecnológico, é a verdadeira espinha dorsal de uma indústria eficiente, escalável e lucrativa. Quando a base é forte, a inovação não encontra limites. Continuem estudando os processos e buscando essa excelência. Até a nossa próxima análise.